eu sempre procuro pegar os assuntos que a banca ela costuma mais cobrar. É perceptível de que algumas, quando eles são lugares diferentes, estados diferentes, dá uma mudada no modelo da prova. Então, quando o IBAN São Paulo tem um modelo de prova, IBAN em outro lugar tem outro modelo, mas na verdade dá para a gente tentar pegar um pouquinho de cada e estudar, já que as provas não são tão fáceis de encontrar. E a melhor maneira de estudar, de acordo com o que a professora Ruth já fez uma pesquisa, pesquisas anteriores, é baseada mais em cima da prova do que em cima do conteúdo em si. O conteúdo é extenso e muitas vezes a gente precisa enxugar mais e buscar aquilo que é mais cobrado, certo? Bom, toda prova de língua portuguesa, um conteúdo cobrado, que é muito cobrado, né, nas provas, são esses dois verbos que eles são coisas diferentes, eles têm, a gente sabe que compreender não é a mesma coisa que interpretar, não é sinônimo, mesmo porque nós temos um E aqui, e esse E ele é aditivo, uma conjunção aditiva, e que faz com que você entenda que você vai compreender e você vai mais interpretar, ok? A palavra compreender é quando você tem alguns comandos dentro da questão que você entende qual é o caminho que você vai percorrer? Você vai ter de ir até o texto, buscar onde está o contexto que ele colocou da pergunta e procurar um sinônimo. Você vai parafrasear aquele pedaço. Então, a primeira coisa que você faz é ir ao texto no contexto, naquele pedacinho que está o trecho colocado. Procure ler aquele trecho e você vai então achar uma paráfrase ou um sinônimo, ok? Está lá no texto. Eu compreendi, está no texto. Não vai estar em outro lugar, ok? Esse daqui estará no texto. Muito bem. Interpretar, isso daqui é quando você infere. Então, você vai inferir, você vai deduzir, você vai concluir, e ele quer dizer que você vai depreender. Toda vez que você fizer isso em um texto, é porque vai além do texto. Muito bem. Aquele que você lê a mensagem do autor do texto nas entrelinhas. Então, você vai além do texto, certo? Isso você vai saber quando compreender e quando interpretar, a partir do momento que você souber o comando da questão. O comando é que vai direcionar o candidato a compreender ou a interpretar. IBAN trabalha muito com interpretar. Ele coloca muito, depreendemos, inferimos, então ele trabalha bastante com algo que vai levar você além do texto. Você tem que fazer uma busca, né, dentro do que está sendo falado. Você vai inferir. Então, por exemplo, se um determinado texto e uma determinada fala minha durante a aula, eu falar assim, eu só bebo Coca-Cola, você tem que inferir, deduzir, depreender, a partir da palavra até só bebo, que eu não vou tomar Guaraná, não vou tomar Fanta, não vou tomar Schweppes, não vou tomar bebida alcoólica, porque eu só bebo Coca-Cola. Eu não disse que eu não bebo outras bebidas, né, dentro do texto. Você inferiu, eu deixei nas entrelinhas.
Então, a primeira parte importante ao fazer uma prova é você entender o que a banca, né, o examinador lá, o que vai selecionar, o que ele quer. Ele quer que você compreenda, que você vá para o texto e pegue exatamente algo que nós temos como paráfrase. Parafrasear é como você, sabe quando você não quer cometer um plágio de alguma coisa? Então você vai parafrasear. Você parafraseando, às vezes você pega um trecho de alguma coisa, de um texto, e vai usando sinônimos para responder sem perder o sentido do que o autor quis dizer. Isso é compreender. E interpretar não é viajar, né, para o cosmos outro de Nárnia, você vai deduzir uma mensagem que está lá escondida. É a primeira coisa que você tem que saber. Bom, é chamado de recorrência. Em alguns lugares, em algumas bancas, eu já peguei comandos de questões que falavam sobre a recorrência. Recorrência vem de compreender, está no texto e buscar uma paráfrase ou um sinônimo, né, que nós chamamos. Os comandos são esses, de acordo com, segundo o texto, segundo o autor do texto, dicas. As dicas que você tem que saber para fazer e iniciar uma prova são dicas que, assim, é como aquela coisa, né? A gente dá o conselho, a gente dá a dica, mas o candidato, ele tem que sempre fazer aquilo que é mais confortável a ele. Ele tem que fazer aquilo que ele se sente melhor. A dica de ouro, né, aquela que a gente coloca para o aluno tentar fazer a prova com um tempo mais otimizado, com buscas de informações mais certas ali, e que sejam o alvo realmente da questão, a gente dá como, por exemplo, em um texto é bom sempre ler o título, né? O título ele traz vamos dizer, um resumo do texto, já vai direcionando o leitor sobre o assunto que ele vai ler, então ele coloca lá um título para chamar a atenção no assunto, então você já tem mais ou menos uma ideia. Depois você vai analisar se tiver alguma imagem. A imagem, ela é um texto chamado de linguagem não verbal. Então, é uma linguagem que traz lá algo que você vê, você entende, porém ela não está escrito nada, mas você, de acordo com aquele contexto da imagem, você recebe uma informação. Ela, ao lado do título, vai direcionar muito você, certo? Para que você compreenda ou que você interprete. Olhar a fonte do texto, sempre você olha a fonte do texto. A fonte do texto é aquilo que está lá embaixo, no fim do texto, que você vai olhar, que às vezes traz ali uma dicasinha boa sobre o que você está falando. Por exemplo, se nós falarmos sobre, no texto, um texto mais voltado e direcionado para predominância em economia, a gente vai saber que lá na fonte, às vezes, vai ter a palavra economia. Então, o texto, se eu falar sobre a construção de uma casa, vamos dizer, se estou falando sobre a construção de uma casa, né? Mas o meu foco no assunto, a economia na construção, dentro do texto vão ter diversas informações sobre construir casas, mas o foco é economia quando você percebe muitas vezes lá embaixo na fonte, eles trazem a página retirada, o nome do livro, da obra, e às vezes eles colocam
Educacau, que é educação, né? Aí ele coloca economia, arquitetura, ele coloca finanças, e ele pode colocar diversas coisas que podem lhe dar um direcionamento. Sempre? Lógico que não. Não, é na língua portuguesa, a gente nunca pode colocar sempre é assim. Então, por exemplo, o aluno tem uma dúvida, às vezes, de língua portuguesa, tem que olhar todo um contexto. De onde foi tirado o texto, certo? Como é o texto? Quais foram as gramáticas que a banca colocou dentro de um edital? Porque tem toda essa estrutura para poder responder uma pergunta. Então, precisa ver quem é o gramático que foi indicado, o pensamento dele como gramático com aquele assunto, porque nem todos são iguais, existem gramáticos divergentes, e aí tem que olhar tudo isso para chegar em uma resposta, ok? E quando você localiza um trecho no texto, assinale a paráfrase e veja. Outra dica de algumas pessoas, para quem gosta de ler, cada parágrafo você coloque uma marca de um tópico frasal, sabe aquele que é o top da frase? Aí você coloca e depois você vai ter um entendimento, né? Algo que é também muito importante é você olhar os conectores, os articuladores, que ligam um parágrafo ao outro. Então, sempre para escrever um texto, ele é chamado, a gente chama de tessitura, que é como se fosse uma teia de aranha. Você tecer. Então, você precisa conectar o primeiro parágrafo ao segundo, que vai se conectar ao terceiro, ao quarto e ao último. Esses conectores dão ideias, né? Eles dão sentidos de oposição, de concessão, de explicação, de contradição, de conformidade, de conclusão, de tempo, de proporção. Então, esses conectores, eles ajudam muito no entendimento do texto, tá? Então, são passos que você pode fazer de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você se sente mais confortável, tá?